Como escrever e publicar o meu livro, Stefânia? Essa é a pergunta de milhões que eu recebo todos os dias nas minhas redes sociais. Stefânia, como é que eu escrevo o meu livro? Como organizo o meu livro? Quais são as etapas? Stefânia, como é que eu publico o meu livro? Bem, eu vou responder todas essas perguntas neste vídeo, do começo ao fim, até o dia do lançamento do seu livro físico, a sua tarde de autógrafo, sua noite de gala, enfim. Vem comigo para saber exatamente todas as etapas pelas quais você tem que passar. Então, eu sou Stefânia Andrade, eu sou escritora há 15 anos, eu tenho dezenas de livros publicados e eu sou a escritora responsável pela Mentor Autor, que é uma empresa que ajuda a projetar a autoridade por meio do livro. Sou especializada em livros de não ficção, livros de autoridade, de jornada, livros técnicos, mas também entendo muito de livro de ficção, afinal eu tenho alguns também no meu nome, né? Então, nós vamos pensar aqui em 10 passos. Primeiro passo para você pensar no seu livro é: qual é o tema do meu livro? Sobre o que eu vou escrever? Eu estou falando de ficção ou não ficção? Eu estou falando de um livro de romance? Eu estou falando de uma fantasia? Eu estou falando de poesia? Ou eu estou falando de um livro da minha área do conhecimento? Por exemplo, economia, por exemplo, relacionamentos? Dentro da minha área de terapia, advocacia, medicina, a minha área de inglês, qual que é a sua área? Você gostaria de escrever um livro dentro da sua área? Então esse é um livro técnico, mesmo que ele seja sobre a sua jornada também. Então nós estamos falando de livros de não ficção. E os livros de ficção são aqueles de histórias que são criadas, ok? Sabendo se o seu livro é de ficção ou não ficção, você vai entender aí qual é o tema. Se for ficção, você vai pensar se vai ser uma fantasia, qual é o tipo de trama, e se for um livro de não ficção, qual é o tema que você vai desenvolver. Seja um recorte do seu trabalho, um resumo do seu método ou a sua jornada para chegar até onde você chegou. A segunda etapa é estabelecer o seu público-alvo. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Você vai escrever para adolescentes? Você vai escrever para crianças? Você está escrevendo para adultos? Mas quais adultos? Você está falando com o público final ou com profissionais? Então, se você é médica pediatra, você está falando com as mães e com os pais? Ou esse livro é para outros pediatras? Então, você precisa ter clareza disso. Assim como você também tem que ter clareza da terceira etapa, que é qual é o seu objetivo com esse livro. Esse livro, ele vai servir para quê? Ele vai servir para inspirar, para ensinar, para encantar, para entreter. Esse livro, as pessoas que forem comprar esse livro, por que elas deveriam ter esse livro? Essa é uma clareza que você tem que ter antes de iniciar todo o processo. E aí a gente já tem aí a etapa 2 e 3, sabendo para quem você quer escrever e o que ela vai ganhar ao ler o seu livro. Na etapa 4, você vai organizar o alicerce do seu livro. A gente já tem aqui no canal vídeos falando só sobre essa etapa, que ela é extremamente importante. Então, dentro do alicerce do livro, o que não pode faltar, tudo o que precisa ter, você precisa ter um overview de todo o livro. Se for um livro de ficção, quais são os personagens, quais são as tramas e subtramas que vão acontecer aqui, quais são os cenários, você precisa ter o planejamento do começo, meio e fim antes de escrever. Não é para iniciar um documento no Google Docs e sair escrevendo. Não é assim que funciona a escrita de um livro, pelo menos não de forma profissional, ok? E se é um livro de não ficção, é um livro dentro da sua jornada, um livro técnico, também. O que não pode faltar e qual seria a progressão? Se eu estou falando sobre jejum intermitente, eu vou fazer um livro sobre esse tema. O que não pode faltar? O que eu tenho que explicar desde o começo até o fim, as pessoas possam ser transformadas por esse livro? A quinta etapa, e a maior delas, é como é que você vai desenvolver. Desenvolva esses capítulos. Depois que você já tem todo o planejamento, você tem mais ou menos os capítulos estruturados provisórios, tá? A gente já tem vídeo aqui no canal sobre isso. E aí você vai realmente escrever. Então organize os seus prazos e as suas metas e quantos são os dias. Eu posso escrever toda terça e quinta por 2 horas. Não, eu vou escrever meu livro, me dedicar a ele meia hora por dia. Não, eu vou me dedicar ao meu livro só aos sábados. Eu não sei, mas você tem que fazer um plano. Não é ir escrevendo e passar anos escrevendo o livro, gente. Para com isso. Você vai escrever o seu livro nos próximos 3 meses e vai voltar para me dizer aqui. Porque é assim que funciona com método. Então você vem, organiza em que horários, em que dias você vai mexer no seu livro e você vai simplesmente sentar e escrever e desenvolver. Lembre-se que é muito mais
transpiração do que inspiração, ok? Isso é importante. Às vezes as pessoas acham, ai, mas eu não estou muito inspirada. Não importa, gente. Escrever, ser escritor ou escrever um livro é uma atividade como todos os outros trabalhos, ok? Neste momento, é o momento que você pode fazer uso da inteligência artificial para te ajudar nesses desenvolvimentos, nessas conversas, na troca, na revisão de cada uma das etapas que você está escrevendo. Eu tenho vários vídeos aqui do canal mostrando como que você utiliza o ChatGPT, o Claude, o Gemini e outras inteligências artificiais para te ajudar. Eu tenho também a Stefania, que é a inteligência artificial que eu treinei para que possa ajudar você. Você pode ter uma Stefania na sua casa te ajudando a produzir o seu livro. Esse é um momento que a inteligência artificial pode ajudar muito dentro desse processo e agilizar ele também. A sexta etapa é a da revisão. Dentro da revisão, nós temos 3 processos. Um deles, a partir do momento que você terminou o livro, você acha que terminou, pelo menos suficientemente. Eu costumo dizer que o que acaba é sempre o prazo e não o livro, porque a gente sempre tem coisa para acrescentar. Então, assim, deu para o seu prazo, deu para terminar o livro suficientemente bom, beleza. Você vai imprimir tudo isso e fazer a sua revisão, a autorrevisão no livro impresso. Quando a gente imprime aquelas páginas, outras coisas aparecem, outra relação a gente tem com o texto e a gente consegue corrigir coisas com muito mais assertividade. Depois disso, depois dessa etapa, você vai convidar de 2 a 3 pessoas, até 4 pessoas, que sejam pessoas próximas de você e que possam fazer a leitura beta. Se é um livro técnico para advogados, você precisa convidar um advogado. Se é um livro técnico para pediatras, tem que ser para uma pediatra. Mas se for um livro de ficção, pode ser para qualquer pessoa que gosta de ficção. Se for um livro de poesia, a mesma coisa. Mas, normalmente não é bom mandar para a mãe da gente. A minha mãe, por exemplo, ela acha tudo o máximo que eu escrevo. Ela é péssima para fazer uma avaliação crítica, por exemplo. Então, escolha algumas pessoas para serem os seus leitores beta. Essas pessoas vão ler em primeira mão e vão te dar sugestões. Nossa, esse capítulo aqui ficou um pouco confuso. Nossa, isso aqui eu acho que precisava explicar um pouco mais. Ai, aqui ficou um pouco repetitivo. Então, é muito importante ter o olhar de outras pessoas, que são seus leitores beta. 2, 3 ou 4 vão ser realmente muito importantes nesse processo. Ainda dentro da revisão, enquanto estão acontecendo as leituras dos leitores beta, você já vai entrar em contato com alguma empresa especializada, provavelmente a Mentor Autor, que é a minha empresa, e você vai contratar o serviço de leitura crítica, revisão crítica de um especialista. Um especialista que vai ler todo o seu livro e vai te dar um feedback do ponto de vista literário e comercial da sua obra. Além disso, depois disso, a gente tem a revisão textual, revisão gramatical, ortográfica, realmente específica para se tem vírgula, não tem vírgula, se é porquê com acento, sem acento, se é este ou se é esse, ok? Até eu que tenho um excelente domínio da língua portuguesa, faço sempre, contrato revisão textual para todos os meus livros, ok? Isso é extremamente importante. É um trabalho tão grande a gente deixar algum erro ortográfico, um erro gramatical, especialmente, né, no livro físico, isso vai ser um grande transtorno para a gente. A sexta etapa é aquela da preparação para a publicação. Então, o que você precisa para publicar o livro depois que você já tem o manuscrito e as revisões feitas? Você vai precisar de capa e de todos os elementos da capa. O que vai ter na sua capa? A capa tem orelha, vai ter sinopse, vai ter sua mini biografia, vai ter foto. O que vai ter nas orelhas do seu livro? Como que vai pensar as referências dessa sua capa e da contracapa? Então, a gente vai precisar de capa, todo o projeto gráfico, a parte de diagramação. E a gente vai precisar também de todos os registros, ISBN, ficha catalográfica e tudo mais. Lembrando que tudo isso é diferente do livro físico e do livro digital. Se você tem o desejo de fazer o livro para veicular somente na Amazon, esse é um tipo de projeto editorial que é diferente do livro físico, tá? Um livro em PDF não é um livro que a gente sobe no leitor da Amazon, porque a Amazon, gente, ela precisa de um arquivo que seja em KPF, em EPUB, tem toda uma logística diferente, uma programação diferente. Por quê? Porque as pessoas que estão lendo no Kindle ou no celular, um livro que está na Amazon, elas podem aumentar a letra, diminuir, elas podem virar o celular de um lado e do outro. Por isso que o texto tem que estar num formato dinâmico, tá? Então, a diagramação de um texto para a Amazon é uma coisa. A diagramação de um texto
que vai ser livro digital em PDF, que você vai vender na Hotmart, por exemplo, é outra coisa. E a diagramação do livro físico é outra coisa, ok? Aqui na Mentor Autor a gente faz todos esses processos e a gente otimiza, inclusive, quem fecha todos eles, a gente otimiza essa questão tanto do pagamento e de viabilização de tudo isso. Tá? Além disso, existe um plus para a galera que faz o lançamento do livro digital na Amazon, que aqui a gente tem estratégia de lançamento e ranqueamento na Amazon. Hoje a gente tem 100% dos nossos clientes conseguiram atingir os 10 mais vendidos dentro das suas áreas dentro da Amazon, falando especialmente de livros de não ficção, ok? Então, a gente tem toda essa estratégia, se você quiser, a gente conversa a respeito dessa consultoria. Stefânia, como eu faço para ser best-seller na Amazon? Não é hack, não é esquema de pirâmide, nada disso. É otimizar aquilo que você mesmo pode fazer para que a plataforma entenda o seu livro como importante e indique o seu livro para outras pessoas que estiverem procurando o seu livro dentro da própria Amazon, tá? Então, o que a gente faz é otimizar, fazer de forma assertiva o lançamento do seu livro dentro da Amazon e depois, quando você vai para o livro físico, a gente já lança o livro físico com o selo de best-seller na capa. Essa é a grande emoção dos nossos clientes. Eles já saem com o selo de best-seller na Amazon na capa do livro físico. E já falando da impressão, então vamos falar da questão da publicação. Então você pode publicar o seu livro só na Amazon, você pode publicar o seu livro na Amazon e na Hotmart e em outras plataformas, você pode publicar o seu livro digital, tudo isso digital, no seu site ou nas suas redes sociais, enfim. E você pode fazer o lançamento do livro físico, tá? E aí, você pode buscar uma editora comercial. Existem diferenças entre uma editora comercial, entre uma editora prestadora de serviço, entre uma editora híbrida. De forma geral, de forma mais simples para dizer sobre isso, as editoras tradicionais grandes, elas compram o direito do seu livro por um tempo e ela banca todos os custos relacionados à publicação do livro e também a distribuição do livro. E você recebe uma porcentagem em cima do preço de capa, normalmente de 4 a 6% do valor de capa. Mas os livros ficam com a própria editora, ok? Já a editora prestadora de serviço, que é o que 90% dos escritores no Brasil utilizam, ela é como se fosse uma gráfica otimizada. Então, ela faz todos os processos de registro e tudo mais, e ela também faz a impressão dos seus livros por meio da gráfica, você paga todos esses serviços e recebe todos os livros. Então, todos os meus primeiros livros, acho que os meus primeiros 5 livros infantis, foram nesse sistema. E aí eu comprei os livros ficaram comigo e eu fui vendendo os livros nos eventos. 100% do valor que eu vendia ia ficando comigo, tá? Então essa é uma outra possibilidade muito interessante e é exatamente essa possibilidade que a gente oferece aqui na Mentor Autor. A gente faz a publicação do seu livro, a gente faz toda a impressão do seu livro por meio da gráfica e você tem direito a todos os livros e vertendo todo o valor da venda do livro para você, ok? Então a gente faz esse tipo de serviço. E, inclusive, também a gente faz várias estratégias de otimização de pré-venda para fazer com que você levante o caixa para fazer o lançamento do livro, né? Então, isso também é muito bacana. Mas é assunto para um outro vídeo. E uma editora que é híbrida, ela entra com uma parte do dinheiro para pagar o seu livro e você entra com outra parte. Então, alguns dos meus livros foram publicados assim, pela editora Novo Século, pela editora Pandorga, por exemplo. Como que acontece? Então, eu paguei uma parte como se eu estivesse comprando a preço de custo 500 livros. E a editora ficou com 1000 livros. Dentro dos 1000 livros que a editora ficou, eu recebo ainda 5% do valor de capa do que eles estão vendendo. Já os 500 livros que eu comprei a preço de custo, eu vendo a preço de venda e tenho esse lucro, tá? Então, existem esses sistemas. Além disso, é possível você também participar de programas de incentivo fiscal, tanto municipal, estadual ou federal. Então, você pode participar, entrar num edital, fazer parte e conseguir o custeio do seu livro, desde que haja uma contrapartida, como, por exemplo, fazer a distribuição gratuita de parte dos seus livros, tá? Ou, por exemplo, dar palestras em escolas ou em outros lugares. Falando em palestras, agora vem a última etapa, que é a seguinte.
lançou o livro, publicou, fez sessão de autógrafos. Falando em sessão de autógrafos, um parênteses, tá? A gente tem aqui também consultoria sobre como lançar o seu livro com sucesso e a gente tem vários vídeos aqui sobre como fazer um lançamento do livro físico de sucesso. Muita gente errando e fazendo um monte de besteira no dia áureo da sua carreira, fazer o lançamento do livro e não pensar em qual caneta, em qual dedicatório, o que vai fazer, o que vai servir, o que vai fazer, ok? Mas voltando aqui, depois de tudo isso publicado, é a hora de você pensar onde que esse livro vai se encaixar na sua carreira. O que você vai fazer com ele? Se o seu sonho, o seu desejo, ou se você já é escritor, você tem que fazer todo um trabalho, né, de marca pessoal, de marketing do seu livro, para que esse livro seja divulgado. Agora, se o seu livro é de não ficção, como a maioria dos nossos clientes aqui, como é que você vai fazer com que esse livro te leve para a mídia? Como é que esse livro vai fazer com que você faça palestras? Como é que esse livro vai entrar na sua esteira de produtos? Tudo isso é extremamente importante e é a última etapa, que na verdade é a primeira. Porque o livro acaba de ser feito, mas aí começa uma nova etapa, que é a etapa como você como escritor, você como escritora e de preferência best-seller de um livro dentro da sua área. Precisa entender que todas essas etapas a gente faz aqui na Mentor Autor e se você precisar de ajuda é só nos chamar. Me conte aqui nos comentários se você conseguiu entender o overview, se você conseguiu entender o processo, o percurso, se eu conseguir te dar clareza sobre como escrever e publicar o seu livro.